Então, daqui em diante eu vou estar sempre trazendo desses vídeos mais completos, mais longos, onde eu vou estar explicando detalhes que não dá pra explicar quando a gente faz um vídeo muito curtinho. Toda terça-feira eu pretendo postar um vídeo onde eu vou estar maquiando uma modelo. Então, gente, acompanha aí. Hoje eu vou estar ensinando pra você uma aula onde eu vou estar maquiando uma pele semi-madura e é uma modelo oriental. Eu sempre vou estar procurando postar mais sobre modelos orientais, que é a minha especialização. Primeiramente, é muito importante que a sua modelo ou a sua cliente ela esteja com a pele muito limpa. Então você pode verificar, né, com ela, mas sempre é importante que você também passe uma aguinha micelar e tudo, só pra você ter a certeza de que tá bem limpinha a pele dela. Depois eu venho já com a bruma, já vou aplicando no rostinho dela. Uma coisa que é muito importante sobre pele semi-madura é que ela esteja muito hidratada. Porém, eu já tinha verificado que a pele da minha cliente, ela não tava seca, tá com um aspecto bem luminoso mesmo. Ela tá com uma pele muito boa, sabe? Então, eu apenas apliquei a bruma no rosto dela e depois eu venho secando. Porque é muito importante que a cada produto que você aplique, você deixe esse período onde a pele ela vai estar absorvendo, onde a pele ela vai estar pegando aquelas propriedades do produto, sabe? Porque se você já passa e depois já vem com alguma coisa por cima e não espera esse tempinho, não vai dar o efeito que a gente espera. Então eu já venho fazendo uma misturinha com a base da Ruby Rose. Eu vou deixar tudo pra vocês aqui na descrição. Então eu venho fazendo essa misturinha com a Nude 2 e a Bege 4 e eu ainda misturo com um pouquinho de óleo. Esse olhinho ele é próprio pra quem tem a pele oleosa, porém ele tá servindo muito bem em todos os tipos de pele, sabe? Até agora que eu testei. E aí eu misturei com a base pra deixar a base mais leve, mais líquida, pra que ela fique com um acabamento melhor nessa pele semi-madura, sabe? Porque na pele semi-madura, como eu estava falando, é muito importante que ela seja bem hidratada. Então se você vem com uma base que ela é mais densa, que ela é muito sequinha, ela vai deixar um acabamento não tão legal na pele da sua cliente. Até porque uma pele semi-madura, ela já tem um pouco mais de linhas de expressão. Então se você vem com um produto assim, não vai ficar acumulando, sabe, nas linhas de expressão dela, vai deixar marcado e não vai ser muito legal. Então, primeiramente, eu vou lá, faço a misturinha, aplico no rostinho dela e depois eu venho com o pincel Kabuki. Eu gosto sempre de primeiro aplicar com o pincel e depois eu venho com a esponjinha pra gente poder dar o acabamento e ficar bem bonito. Vou lá, aplicando por todo o rostinho dela, com o pincel Kabuki, com batidinhas. O importante é que sempre seja com batidinhas, porque se você aplica arrastando, você vai tirar os outros produtos que a gente colocou por baixo na pele. Então vai tirar aquela bruma que a gente colocou, não vai ficar com aquele efeito que é esperado. Vou espalhando ali na testa dela com batidinha. Sempre tem que ter muita calma no processo de você estar maquiando. Eu quis deixar aqui o vídeo pra vocês bem completo, para que vocês observem exatamente o que eu tô fazendo. Vou dando batidinha, vou esfumando tudo, vou verificando se não tem alguma coisa marcadinha no rosto dela. E aí, isso é um processo lento, você não tem que ter muita pressa. Porque no atendimento é um pouco até diferente, às vezes a gente vem com aquela pressa e tudo, mas é só quando você tem mais experiência. Mas você que tá se auto-maquiando e que tá assistindo esse vídeo aqui com a gente, você que é oriental, pode ir com calma, tira um tempinho pra você fazer isso, que quando você menos esperar, você já vai estar com mais prática, você vai estar mais rápido em fazer essas aplicações. Então vai ser assim, ó, em 10 minutos você tá pronta, mas claro, se não for uma maquiagem assim, que essa maquiagem, ela tem um acabamento mais profissional, ela não é uma maquiagem só, vou passar uma coisinha aqui pra poder passar o dia. Não, é uma maquiagem realmente profissional e que serviria pra vários tipos de eventos. Mas isso vocês vão verificar depois, quando estiver finalizando a maquiagem, pra vocês verem que tem algumas coisinhas que você faz que faz toda a diferença. Aí agora eu venho com a esponjinha pra gente poder deixar esse acabamento bem leve, bem bonito, porque o que a gente quer nessa pele é realmente realçar a beleza natural da cliente. E como é uma pele, assim, ela não tá muito carregada, porque é pra uma pele semi-madura, então a esponjinha ela vai dar o acabamento ideal. A esponjinha é muito bom também pra quando você vai passar no seu dia a dia, sabe? Você só vai fazer uma maquiagemzinha pra ir pro seu trabalho, então pra você ir pra sua faculdade. Aí com a esponjinha é uma aplicação ideal. Às vezes eu mesma só pego um corretivo e vou passando e fica tranquilo. Mas aí a gente vai sempre com batidinhas na pele da nossa modelo, da cliente, ou você em automaquiagem, você vai lá, fica dando batidinhas, vai dando batidinhas. E aí você vai vendo se não tem nada marcado, porque às vezes acaba ficando, principalmente quando a gente tá na pressa, a gente não percebe.
Mas então depois eu venho com um corretivo, que ele é mais na tonalidade da pele dela. Eu vou aplicar ali, principalmente na olheira, porque ele tá vindo nessa tonalidade que não é mais clarinho, é porque normalmente esse é o momento que a gente já vem fazendo os pontos de iluminação, certo? Mas nesse caso, eu tô vindo com esse corretivo primeiramente pra gente disfarçar, pra gente quebrar a tonalidade da olheira dela, principalmente essas olheiras que são um pouco mais roxinhas. Quando você vem com o corretivo, que ele tem uma tonalidade mais amarelada, ele vai quebrar esse roxo. E aí você vai aplicar ali na olheira e depois você já vem com a esponjinha pra você uniformizar tudo, pra você não deixar nada marcado, ainda mais porque a cor do corretivo é um pouco diferente da cor da base. Então você vai vir com a esponjinha e aí você vai tirar qualquer tipo de marcação que tenha. Esse é um passo muito importante, porque quando fica marcado, gente, dá pra perceber. Às vezes até sei lá, o seu companheiro ou algum amigo ou amiga, eles vão perceber, sabe? Eles vão ver que tem alguma coisa estranha. Eu vou lá e pego também aquela esponjinha, que ela é menorzinha, de um corretivo da Maybelline, que eu amo aquela esponjinha, pra você poder tá dando um acabamento aqui nessas regiões menores. Porque como ele é muito pequenininho, ele pega todos os cantinhos. Aí eu sempre venho com aquela esponjinha maior e depois eu venho com a esponjinha desse corretivo pra gente poder tá tirando qualquer tipo de marcação. E aí você vai tirando mesmo. Eu gosto de subir um pouco para essa região assim, sabe? Porque eu acho que isso abre o olhar, isso deixa assim o olhar mais aberto, mais acordado, dá aquela impressão realmente, sabe? Até mais jovial muitas vezes. Eu acho que fica muito incrível, eu faço até em mim mesma, acho que fica muito bonito, principalmente nas orientais, que como tem esse excessozinho de pele, que fica um pouquinho caidinho, eu tenho o olho caído também. Mas aí quando tem, e a gente vem cortando aqui com o corretivo, parece que dá uma abertura assim no olhar, parece dar até aquele ar de que você tá bem acordada e que você acordou bem, e ainda mais por conta do corretivo também. Aí depois eu venho aplicando o corretivo, que é pra vir iluminando, que ele é mais clarinho. Aí eu vou aplicando ali nessa região aqui do topo do nariz, um pouquinho na testa, aplico aqui no arco do cupido, aplico aqui no queixo e aplico também nessa região onde a gente camuflou anteriormente. E depois eu venho com a esponjinha pra gente poder estar tirando qualquer tipo de marcação nessa região. E isso vai dar um contraste muito bonito, lembrando que tudo que a gente vem iluminando, a gente está realçando. E por isso que esse jogo de sombras com o contorno faz toda a diferença, principalmente no rosto de orientais. O que acontece? As orientais normalmente têm aquele rostinho que ele é mais, sabe, ele é mais plano. Agora eu já venho com o pó translúcido da Playboy. É muito importante que a gente sele a pele. Muita gente tem medo porque fala, ah, mas eu que tenho pele semi-madura, minha cliente que tem uma pele mais madura, o pó deixa um aspecto esquisito, porque muita gente fala que quando tem aquele excesso de pó, não vai estar ficando muito legal a aparência das linhas de expressão, sabe? Porém, se você hidrata muito bem a pele, se você aplica os produtos certos de correção, uma base mais líquida, um corretivo mais líquido, e se você não pesa em produto, porque é muito importante não pesar em produto, quando você vem com o pó, ele não vai ficar com esse aspecto esquisito, sabe? Ele só vai estar vindo realmente para selar e para aumentar a durabilidade da sua maquiagem. Então, eu vou aplicando o pó ali por todo o rostinho dela. E depois eu venho ainda já com o contorno. Depois que eu termino toda a aplicação do pó translúcido no rostinho dela, naquelas áreas mais que a gente fez os pontos de iluminação, que é onde tá com uma camada mais grossa de produto, aí sim que eu começo a vir com o contorno. Mas antes eu espalho tudo no rostinho dela, eu pego um outro pó, que é um pó compacto com cor, pra gente poder estar tirando todo esse excesso e pra não deixar aquele aspecto muito branquinho. Porque tem alguns pós translúcidos que eles acabam alterando a tonalidade. Quando eles são muito branquinhos, eles estouram no flash. O da Playboy não tem esse problema, mas ainda assim, por garantia, eu gosto de pegar um pozinho compacto que tem um pouco de cor pra gente poder estar tirando todo o excesso da pele. Porque assim eu acho que fica melhor, sabe? E a gente tem que se garantir ainda mais, porque normalmente quando a gente faz a maquiagem na cliente, ela sempre vai tirar muitas fotos, independente que seja de dia ou de noite, ela vai tirar muitas fotos.
Então, quando eu termino a aplicação do pozinho em todo o rosto dela, agora sim eu venho com contorno. Eu faço uma misturinha com contorno, um tomzinho que ele é mais bronzer e um tomzinho que ele é mais frio, pra gente tentar atingir aquela tonalidade que vai ficar boa em qualquer tipo de pele. E então eu já venho aplicando aqui na testinha dela, pra gente poder estar voltando com aquela sombra na pele dela, pra gente estar voltando pra poder tirar esse efeito de máscara que a base traz, sabe? Porque ela tira tudo do seu rosto. Ela deixa tudo assim muito plano, muito reto, digamos assim. E aí o contorno, o blush, o iluminador, eles vêm trazendo vida de volta pro rosto. Então a gente pega o contorno, a gente vai aplicando aqui na testa dela, sempre com um movimento bem suave, vai dando batidinha também, sempre tudo muito suave, porque se você pega muito produto e você já põe na sua pele vai ficar marcada e vai ser muito difícil para tirar essa marcação. Às vezes até eu tenho um pouco de dificuldade quando esse tipo de coisa acontece, sempre com a mão muito leve. E depois uma dica para você aplicar contorno, principalmente no rostinho que tem um pouco mais de bochecha, você pegar a pontinha da sua orelha e você ligar em direção à boca, mas você não vai vir com o contorno até aqui. Você vai dar um espacinho de 3 a 2 dedos. E aí isso vai dar uma afinada no seu rosto, isso vai dar assim uma impressão de que a sua bochecha não é tão grandinha quanto ela é. Caso você tenha um rosto muito fininho, você já deixa ele um pouco mais reto, aqui vindo mais em direção à abinha do nariz. Mas eu vou explicar isso depois para vocês direitinho. Vou aplicando o contorno dos dois lados, vou verificando, sempre peço para minha cliente olhar para mim, para que eu verifique se não tá ficando um acima do outro. A gente tem que tentar igualar o máximo possível, porque a gente tem que deixar tudo muito homogêneo no rosto dela. A gente tem que estar lá realçando a beleza dela, mas sempre tudo muito certinho, tentar equilibrar as coisas. A gente tem sim um lado do rosto que é diferente do outro, mas tem como a gente tentar deixar mais simétrico o rostinho dela. E aí a gente também aplica na mandíbula e depois eu já parto pro nariz. No caso do nariz, eu pego só aquele tomzinho que ele é mais frio e aí eu venho delimitando todo o narizinho dela pra gente poder dar aquele efeito mais fininho. E no caso da oriental, normalmente essa região aqui, ela é um pouquinho mais achatada, então a gente tem que vir ligando tudo desde aqui de cima pra gente trazer a profundidade e dar o destaque certo pro nariz dela, pra não parecer que ele é tão achatadinho quanto é, pra gente dar aquela empinadinha no nariz. Depois eu já venho com blush, vou aplicando ali nas maçãzinhas do rosto mesmo. E ao mesmo tempo que eu vou aplicando, eu também vou misturando um pouquinho com o contorno. Porque a gente quer que pareça que é tudo um só. A gente tem que conectar tudo, a gente não tem que deixar as coisas muito separadas. Tem que ficar tudo conectado, tudo em sincronia. Isso é muito importante, que fique tudo em sincronia. Então eu vou aplicando ali na regiãozinha da bochechinha dela, vou aplicando até ficar na tonalidade que eu acho boa. E não tem problema você indo de pouquinho em pouquinho, você não tem que ter pressa. Você vai indo de pouquinho em pouquinho, pega um pouco de produto, vai lá, marca um pouco e aí você vai fazendo isso. Depois eu venho com o iluminador. O iluminador eu pego com o mesmo pincelzinho do blush, porque é bom que ele ainda tá com aquele restinho de blush, aí fica tudo bem conectado, sabe? Aí eu passo ali na pontinha do nariz, passo no arco do comprido, eu passo nas regiões que eu tinha iluminado anteriormente com o corretivo. Você vai passando nesse ossinho aqui que tem acima da maçã do rosto e você vai aplicando e você vai esfumando tudo. Sempre esfume muito, não é só na área dos olhos que a gente vai estar esfumando. A gente tem que esfumar a maquiagem no todo, para que nunca tenha marcação, para que fique tudo muito suave, muito leve. Depois eu venho agora para a correção das sobrancelhas dela. Eu primeiro pego a sombra e depois eu vou pigmentando a sobrancelha dela. Minha cliente, ela tem micropigmentação. Porém, ainda assim, acaba dando uma clareada depois de um tempo. Até ela mesma tinha me falado que estava na hora dela retocar. Então, ainda assim, eu pego e vou lá passando por cima, reforçando para dar destaque para a sobrancelha dela. E ela tem muitos fiozinhos que eles não estão tão conectados, não estão alinhados com a micro. Tem alguns fiozinhos mais para baixo, mas eu não vou com a sombra até lá. Eu sigo mesmo a micro e depois eu venho com o corretivo passando por cima desses pelinhos pra gente tentar dar uma disfarçada de que eles estão ali. E aí eu pego e vou contornando direitinho o formato, sem ultrapassar, só delimitando mesmo, que aí depois eu vou conferir os dois lados e vou ver o que eu tenho que alterar em cada um deles.
E aí eu vou passando ali o corretivo por toda a pálpebra dela, até porque depois isso vai ajudar a pigmentar a sombra. Mesmo que você já tenha uma sombra que ela é bem pigmentada, quando você sela essa região dos olhos com o corretivo e com o pó, isso vai realçar mais ainda. E ainda tem outra forma que algumas pessoas preferem, que elas vão lá e deixam o corretivo ainda molhado. Eu ainda tenho um pouco de receio de fazer esse tipo de coisa, porque é mais fácil de manchar, e quando mancha em uma pálpebra que está molhada de corretivo, é muito difícil pra gente arrumar. Não sei que você tenha muita prática mesmo, então pra você eu não recomendo, principalmente se você estiver fazendo automaquiagem, a não ser que você tire ali um tempinho pra você ir treinando isso, mas se você quer uma maquiagem e vai ter um resultado legal, não recomendo. Primeiro sele e depois você vai pigmentando aos pouquinhos a sua sombra. Então eu vou lá, pego o pozinho pra gente poder estar selando essa região dos olhos dela. Como eu tinha falado, eu sempre peço pra cliente, ela tá me olhando, ela tá de frente comigo, pra eu checar se está tudo certinho no rosto dela. Tanto é que quando eu fiz isso, eu verifiquei que uma sobrancelha estava mais alta que a outra, e aí eu vim com corretivo para poder tentar igualar essa região que eu vi que estava diferente. Não tem problema, sabe? Se você terminou uma parte e você viu que estava com um errinho, não tem problema você voltar lá com corretivo para você tentar dar aquela finalização. É realmente só ter aquele cuidado para que não manche, para que não fique com a marcação. Isso é muito, muito importante. Depois disso, depois que eu verifiquei que tá tudo certinho, depois que eu já selei toda a pálpebra dela, agora a gente vai começar a fazer o olho. Muita gente tem dificuldade em fazer o olho oriental. O que que acontece? A oriental, ela tem aquele excesso de pele aqui na pálpebra. É o mesmo que acontece com uma pessoa que tem pálpebra caidinha. Por isso que eu acredito que eu tenho um pouco de facilidade para poder estar mexendo, sabe? Com uma pessoa que tem traços orientais, porque você tem que ter o cuidado para você não realçar esse gordinho do olho, você tá querendo disfarçar ele. Então a primeira dica que eu tinha dado era você tá passando corretivo assim nesse sentido, porque você ia cortar um pouco, ia disfarçar um pouco aquele gordinho que fica caído aqui na lateral. Isso porque depois eu vou fazer um vídeo explicando mais sobre como são os traços das orientais, para vocês verem e se identificarem com um traço mais parecido com o seu. Porque o que acontece? Mesmo assim que a pessoa seja oriental, cada oriental tem um olho de um jeito diferente. Então primeiro eu venho com marronzinho. As cores que ficam muito boas em orientais é marrom e preto. Porém, a gente pode brincar e fazer várias coisas. O que eu quero que você entenda, principalmente se você tem um olho oriental, você tem que entender que você não precisa só ficar parada no básico, que é o preto e o marrom. Você pode brincar com as cores, é só você aprender o jeito certo de aplicar sombra no seu olho. Então, muitas vezes quando você vai assistir algum vídeo na internet de alguma pessoa que não possui o traço como o seu, você tenta reproduzir e fala, poxa vida, não dá certo, meu olho não funciona assim. Mas na verdade é porque você tem que aprender o jeito certinho de aplicar no seu olho, porque cada um tem um traço. Eu também sempre tive problema com isso, mas com o tempo, depois de muito treinamento, eu fui vendo que tinha como eu recriar uma maquiagem da minha forma, indo pro meu tipo de olho, ainda assim tendo uma inspiração que eu vi na internet. Então, eu primeiro aplico o marronzinho por todo o olho dela, que é a sombra base, e depois eu venho com um marrom um pouco mais intenso, que ele tem uma tonalidade mais laranjinha. Aí eu vou aplicando ali no olhinho dela, eu foquei um pouco mais nas extremidades do olho, porque depois eu vou vir fazendo um ponto de luz que vai realçar muito o olhar dela. Mas eu vou ali aplicando, gente, sempre com muita calma. E pro olho oriental, assim, que é mais pequenininho, que tem esse excesso de pele, que a gente tem que tomar muito cuidado, eu gosto muito de pegar os pincéis que são pequenininhos, porque esses pincéis pequenininhos, eles vão te ajudar e muito na hora que você for fazer a maquiagem, porque assim não vai acontecer de você exagerar demais, subir demais com a sombra. Com o pincel pequenininho você tem mais precisão, você sabe exatamente onde que você vai estar aplicando a sombra. Isso vai facilitar muito pra você. É uma dica assim que, gente, comprem pincéis pequenininhos, não compre pincel grande, pelo menos não pra você. Eu sempre prefiro o pincel pequenininho e eu recomendo muito pra você que pegue um pincel pequenininho esfumado, precisão pra tudo. Vou ali ainda aplicando a sombra, que ela tem uma tonalidade um pouquinho mais forte, um marronzinho mais laranjado, que eu acho que laranja pra oriental fica muito bonito. Eu acho que é um tom assim que realça muito ela, fica muito bacana.
E eu vou aplicando ali, depois eu volto com pincéis que eu já utilizei anteriormente, pra gente poder estar esfumando tudo, porque lembra, a gente não quer deixar marcação, a gente quer fazer aquele degradê bem bonito. E aí eu faço ele mesmo com duas cores, pra vocês verem que não é tão difícil, sabe, você fazer um esfumado legal. Você vai lá, você pega a sombra, você vai colocando aos pouquinhos, depois você pega um tomzinho mais escuro, tenta não ultrapassar a outra sombra, que aí você consegue aquele degradê bonito. E aí depois eu já venho com uma sombrinha mais clara, só pra poder estar dando uma limpada naquela região onde eu quero dar o ponto de luz. Então eu venho com o dourado. Peguei uma sombra líquida que ela é mais glitterizada, sabe? Ela tem aquele glitter assim, fica muito bonito, gente. Dá um destaque muito bonito. Esse tipo de pálpebra luz, assim, no olho, eu acho que, gente, é um toque muito bacana pra quem tem um olho oriental. Porque além de abrir o olhar dela, dá aquele destaque, assim, pros traços dela, sabe? Fica excelente. Então eu vou ali no centrinho, vou aplicando com o dedo mesmo, porque essa sombra eu acho que ela pigmenta mais e dá aquele reflexo mais bonito quando a gente aplica com o dedo. Aí eu pego o dedo mindinho assim e vou aplicando direitinho no olho dela. Mas depois, às vezes eu ainda volto com o pincel pra gente poder tirar qualquer tipo de marcação que tenha ficado. Aí eu peço pra minha cliente me olhando pra ver se a altura das sombras tá similar, pra ver se o dourado ele tá tão pigmentado em um olho quanto no outro. Você sempre tem que ir checando, porque o que vai deixar a sua maquiagem muito bonita são os detalhes. É você ver se tá tudo em harmonia, se tá simétrico. São esses pequenos detalhezinhos, sabe, que fazem toda a diferença. Então eu já venho construindo a parte inferior do olho dela. Eu venho com aquele marronzinho e aí eu vou esfumando tudo ali embaixo no olhinho dela pra gente poder conseguir fechar esse ciclo do olho. Porque eu acho que é muito importante. Muita gente tem medo de maquiar a parte inferior dos olhos de um oriental, porque muitas vezes quando ela sorri, meio que pega aqui, sabe, na bochechinha dela. Quando ela sorri, ele meio que faz essa marcação na bochecha. Por isso que muita gente fala, ah, nossa, eu fiz a maquiagem e tudo, passou o dia e quando eu vi, tava tudo marcado. Isso vai depender muito da aplicação de todos os produtos que você fez. Se você selou bem a pele ou não, se você aplicou um produto para uma pele que era oleosa, você aplicou um produto que não era sequinho, entende? São todos esses detalhes que vão fazer diferença na duração da sua maquiagem, de como que ela vai estar depois de algumas 5 horas mais ou menos. Tudo isso faz diferença. E aí depois eu pego um marronzinho um pouquinho mais escuro e aplico ali nos cantinhos dos olhos dela pra gente tentar realçar ainda mais o puxadinho do olho dela. Muita gente também tem medo de maquiar oriental porque acha que vai tirar os traços dela e por isso que algumas orientais têm medo. Porque tem oriental que não gosta que tire os traços dela, sabe? Que vem fazendo muito aquele côncavo exagerado e tudo. Tem oriental que não gosta, que não se sente confortável com isso, que quer realçar os traços naturais dela. Então isso vai depender da sua cliente, vai depender do que você também, que tá fazendo automaquiagem, quer. Tem como você fazer vários tipos de coisa. Por conta da sua pálpebra, você pode fazer tanto uma maquiagem que realce ainda mais o puxadinho do seu olho, quanto uma maquiagem mais ocidental, como muitos dizem. Que você vai estar fazendo aquele côncavo bem marcado, aquele olhão bem power. Tudo vai depender do seu gosto, tudo vai depender do gosto da sua cliente. Então eu vou ali e aplico a máscara de cílios. Essa máscara de cílios da Ruby Rose, gente, é excelente, porque o aplicador dela é muito pequenininho e ela é muito baratinha. Eu paguei apenas R$10 pra gente poder estar fazendo isso. E oriental tem os cílios muito pequenininho mesmo. O ideal é que aplique Curvex. Mas nesse caso eu só apliquei um pouco de máscara nos cílios dela porque a minha intenção era a gente já vir com os cílios. Eu peguei uns cílios que ele é bem pequenininho, que ele é perfeito pra oriental, que quer ficar com aquele aspecto mais natural possível, sabe? Que é tipo aquele cílios é meu. Peguei um bem pequenininho só pra dar um up, assim, pra abrir ainda mais o olhar dela. Vou aplicando a máscara. Muitas vezes acontece da gente borrar, principalmente no olho oriental, porque ela tem um olho pequenininho. Os fios dos cílios dela são muito fininhos, são muito pequenininhos, então às vezes acontece da gente borrar. Mas não tem problema, você deixa secar muito bem e aí depois você vem com o cotonete e você tira o borradinho que ficou. Depois eu já apliquei os cílios postiços, vocês devem estar notando agora que ela tá com cílios postiços. E depois eu venho com um batom mais rosa. Você pode pegar a cor que você quiser, poderia ficar muito bonito com um
um batom nude mais puxado pro marrom, um batom vermelhão, ficaria muito bonito. Mas nesse caso, nós juntas optamos pelo rosa e ficou assim, gente, excelente. Ficou uma maquiagem assim muito bonita. É uma maquiagem para você usar tanto para uma festa no dia a dia, quanto uma reunião mais formal, quanto um jantarzinho. Gente, é uma maquiagem assim muito versátil para você usar em qualquer ocasião. E eu espero muito mesmo que você tenha gostado, que você tenha aprendido muito com essa aula. Você pode pôr aí nos comentários tudo o que você achou, o que você quer que eu traga nos próximos vídeos. O meu foco no momento são orientais, então eu sempre estou treinando em oriental, sempre estou fazendo maquiagem em oriental. Então você me fala o que você tá achando, me fala o que você, oriental, tá com dúvida, que eu vou trazer vídeos sempre tentando ajudar vocês. Então é isso, gente, espero muito mesmo que vocês tenham gostado, tá bom? Fica aí a maquiagem, fica aí os closes da minha modelo que ela fez. E é isso. Muitos beijos mesmo. Até a próxima, gente. Ah, e só uma coisinha. Não esquece de curtir, comentar e se inscrever aí no meu canal, tá bom?